Pastor Reinaldo, vou dar um recado para quem está assistindo a gente. Aproveita esse momentinho para compartilhar o link dessa live. Está assistindo no YouTube, pega o link aí em cima, fica ouvindo a gente e manda para alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto. E no Facebook também, pessoal, é só aí, ó, colocar aí no aviãozinho, share, já tô vendo aqui, ó, compartilhar, tem uma flechinha, você manda na hora para os seus contatos para a gente conversar aqui hoje sobre Jerusalém e as profecias. E você já sabe que é uma conversa, a gente está aqui para conversar com vocês, então já estou esperando as perguntas, algumas já chegaram, e nossa equipe vai mandar para mim e o Dr. Reinaldo Siqueira vai responder para a gente. Doutor, vamos começar logo, porque o pessoal está super interessado aqui. Eu estou vendo aqui tem gente até de Moçambique assistindo a gente, muitos amigos assistindo a gente interessados nesse assunto. Rapidamente traz para a gente um contexto histórico do povo de Israel. Vamos começar lá do início. Então, lembrar aqui, né, Mauri, o povo de Israel é tão conhecido porque é o povo que está ligado com a Bíblia. Nós temos aí, no momento ali, vemos o chamado de Abraão. Abraão sai da sua terra, da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e ele é chamado para ir para uma outra terra, a terra de Canaã, onde ele vai dar origem a um grande povo. E esse povo, depois com os filhos dele, né, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó, com a sua experiência com Deus, depois ficou sendo conhecido como Israel, teve 12 filhos, né? Desses filhos, então, a família foi crescendo, e nós conhecemos essa família que era de 70 e poucas pessoas quando foram para o Egito para fugir da fome e da seca que assolava na época, né? A época de José do Egito, né? Israel foi para lá para sobreviver, ali ficou muito tempo, foi escravizado e saiu de lá depois libertado por Deus, que é a história do Êxodo, de Moisés, do Pentateuco, não é? Como um povo com mais de 2 milhões de pessoas fazendo parte deste povo. Aí foi para uma terra, ocupou essa terra, parcialmente, às vezes maior parte, menos parte, mas ali viveu desde esse período, o período de Josué, até o período ali do exílio babilônico, não é? É o que nós chamamos hoje, lá no Oriente Médio, onde conhecemos o país de Israel hoje. Ali estão, a cidade de Jerusalém foi a capital do Império do Reino de Davi, não é? E o povo de Israel ali ficou. Durante o exílio babilônico, a nação e a cidade foram destruídas, eles foram para a Babilônia, ficaram lá há várias décadas, 70 anos, depois puderam voltar, mas nem todos eles voltaram. Voltaram uma parte, outros ficaram em Babilônia, outros tinham fugido para o Egito, não é? E aí começa a dispersão dos judeus, que antes estavam num só local, numa nação, a partir de agora eles começam a ir para outros países viverem, não é? Com isso aí, é que nós chamamos de diáspora judaica, não é? Mas essa diáspora depois se espalhou para todos os países. Quando chegamos no Novo Testamento, nós temos judeus no norte da África, judeus em Roma, judeus que estão habitando a região do Oriente, de Babilônia, a cidade lá, judeus da Grécia, nas histórias de Paulo e suas viagens, judeus em vários países, não é? Mas havia a nação da Judéia, a gente chamava Israel, chamava Judéia, que foi a região que foi estabelecida depois do retorno do exílio babilônico. Okay? Esse local depois foi destruído pelos romanos, e aí a dispersão dos judeus ela se completou, porque com a destruição, o povo que morava ali e sobreviveram à guerra contra Roma foram dispersos para vários países, foram para a Espanha, foram para outros lugares mais longe, alguns países da Europa também, não é? E ali viveram durante muito tempo, ali nesses países ali, não é? Até recentemente, quando você ali, é uma história longa, né? Por exemplo, os judeus da Espanha viveram desde o Império Romano até quando os reis espanhóis os expulsaram por volta do século XV, 1492. Tá? E eles daí foram para o norte da África, para a Turquia, para outros lugares ali. Mas ainda judeus que moravam na Europa viveram ali, no entanto, sofreram um século passado com o Holocausto, que nós conhecemos, Segunda Guerra Mundial. Não é? E depois de tudo isso, muitos desses judeus que estavam espalhados em vários países do mundo, não é? Voltaram e estabeleceram o Estado de Israel desde 1948. E hoje a gente conhece esse Estado, vendo as notícias aí. As notícias da vacinação ali, colocou o Estado de Israel ali bem ali em bem evidência, né? na evidência, né? Porque foram o país que até hoje vacinou mais
a maior porcentagem da sua população. Mas isso daí, em princípio, este é o histórico do povo de Israel, das suas origens até o dia de hoje. Uma história longa que ainda interfere nos dias de hoje, né? Mas a minha pergunta, eu acho que a pergunta de muita gente que está assistindo a gente, é esse atual Estado de Israel que a gente conhece hoje, né? É um país culturalmente descendente daquele mesmo povo que diz lá na Bíblia? Sim, a gente vê aqui, a própria história cristã assegura que eles têm essa descendência. Por quê? Porque a maior parte dos judeus, apesar de alguns viverem na área muçulmana, como o norte da África, o Oriente, não é? E chegaram aí até a China. Quando Marco Polo chegou o primeiro europeu a chegar na China, ele vai encontrar judeus que trabalhavam para o imperador da China. Okay? Isso com a rota do comércio, a rota da seda. Então os judeus se espalharam pelo mundo todo, né? E você tinha judeus na Índia, judeus na Etiópia, não é? Judeus no norte da África, na Europa, mas eles ficaram sendo registrados nos livros da história. Os países cristãos, eles sempre foram registrados como judeus, e até tinham de viver em lugar separado para judeus. Okay? E aí isso guardou o povo de uma certa maneira, não é? É claro que sempre teve pessoas que se interessaram pelo judaísmo, se converteram e se integraram ao povo de Israel. Mas houve uma continuidade que os próprios povos vizinhos deles garantiram, porque ficaram registrados na história destes povos desde a época bíblica até os dias de hoje. Então, quando os judeus voltam agora para o Estado de Israel atual, você sabe que realmente eles viveram e foram pessoas que fizeram parte desse grupo humano, que é um dos povos mais antigos que nós temos continuamente, vamos dizer assim, com a continuidade histórica através da história humana, não é? Então, nós temos hoje, se nós vamos pegar aqui, desde Abraão até aqui, são mais de 4.000 anos de história contínua, e realmente há uma continuidade histórica deste povo e a sua ligação com o Estado de Israel. E quando você chega no Estado de Israel, você começa a escavar, aí existe o período muçulmano, não é? Existe o período cristão, romano, pagão, mas quando você chega ao nível da época do primeiro século, o que você vai encontrar são evidências históricas do povo israelita, da fé judaica, que existia lá no primeiro século e antes disso, antes dos séculos que precederam. Okay? Doutor, eu vou aproveitar esse break aqui para dar uns recados para quem está assistindo a gente e para você também. Eu estou vendo aqui que tem recados para você. Eu acho que de alguns ex-alunos. O Levi Santos falou assim: boa tarde, professor. Alegria poder assistir novamente uma aula sua. Acredito que ele tenha sido seu aluno. Abraço para o Levi aí. Que Deus abençoe. Exato. Aproveitando as oportunidades aqui de mais uma vez ouvir de você tantas informações importantes. Tem várias perguntas. Edson Ricardo, que a gente vai encaixar em algum momento. Carlos Henrique também. A Mazine Faria falou: boa noite a todos. Estou assistindo aqui da Inglaterra. Que legal, muito legal isso, gente. Você viu, pastor, todo mundo interessado nesse assunto, porque como a gente estava comentando aqui, isso é uma história muito longa, são muitos anos, e a gente vem até hoje, e tem se misturado com a nossa história hoje em dia. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o significado desse povo. Será um povo separado? Enfim, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas, pastor, na Bíblia, há alguma referência sobre esse povo de Israel? A gente ouve essa expressão, né? O povo de Israel. Mas há alguma referência sobre o povo de Israel no fim dos tempos, especificamente? Estava mencionando com respeito às profecias bíblicas do fim dos tempos, então, Mauro? Isso. Olha, quando nós olhamos, está cheio de referências a Israel com as profecias do final do tempo. Nós pegamos, por exemplo, os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, não é? Profeta Oséias, profeta Amós, não é? Os demais profetas da Bíblia ali, a referência a Israel ela é constante. Okay? Então você tem muitas referências ali, inclusive em profecias que falam dos últimos dias. Por exemplo, lá quando fala sobre, diz, os remanescentes, os filhos de Israel serão como mim, serão diante de mim, como, vamos dizer assim, quando Deus trouxer o final dos tempos, vai dizer, eles vão voltar para Jerusalém, vão ver a glória do Senhor. Quem viver 100 anos vai viver pouco tempo, porque a tua descendência estará diante de mim, diz o Senhor. Então são muitas profecias, okay? Não são poucas, não, são várias.
Né? Inclusive, existe a profecia também no Novo Testamento. Agora, a pergunta é como interpretar essas profecias. Né? Esta é uma grande questão que às vezes é difícil. Né? Sim, eu queria lhe perguntar agora aqui, eu não sei se é agora o melhor momento para eu te perguntar sobre o dispensacionalismo, que eu estou vendo algumas perguntas aqui. Sim. Uhum. Não pode fazer. Né? Você acha que você... sobre a questão de dispensacionalismo, nós temos várias atitudes cristãs acerca no meio cristão com respeito a Israel. Tem? Uma das interpretações mais antigas no meio cristão era chamado de supersessionismo. Tá? E isso surge a partir do 2º século da era cristã. Surge entre os pais da igreja cristã, não é? Que vão surgir ali somente nas regiões de Roma, mas também na parte oriental do Império, na Alexandria, no norte da África. E a ideia do supersessionismo é o seguinte: Israel, como povo de Deus, falhou, não rejeitou o Messias, portanto, Deus rejeitou a nação, o povo, e todas as profecias da Bíblia seriam aquilo que poderia ter acontecido, mas que não vão acontecer porque o povo foi infiel. Então, todas elas ficaram canceladas. Então, uma atitude interpretativa é esta. Isto seria o que poderia ter acontecido, mas não vai acontecer mais. Então, agora, nada mais vai se cumprir com Israel. A igreja, que não está ligada a Israel, mas com os gentios, toma o lugar de Israel, e agora todas as profecias da Bíblia são espiritualizadas. Existe somente agora um Israel espiritual, que é composto de gente de todas as nações, e a luta espiritual não tem nada mais a ver com a nação de Israel, com o povo de Israel, e sim com a igreja cristã. Então, todas essas profecias vão se cumprir com a igreja cristã, dentro de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Aí depende, tem várias visões cristãs dentro desta linha. Hein? Então, esta é uma visão cristã, que seria considerada como a visão tradicional no meio cristão. Tá? Eu creio que muitos de nós já vimos isso, já lemos sobre isso, ouvimos pregação, olha, o povo de Israel agora somos nós, etc. E tal, né? Então, esta é uma visão. A outra visão é a visão chamada, muito comum no meio cristão, é o dispensacionalismo. Okay? O dispensacionalismo, ele considera que igreja e Israel são duas realidades separadas, não é? Mas a profecia acerca de Israel, como ela não pôde se cumprir na antiguidade, porque o povo não foi fiel, ela vai se cumprir no futuro, durante um milênio. Okay? Porque a visão deles é, uma vez que Deus fez uma profecia, ela tem de se cumprir de qualquer maneira. Okay? Então, não deu para cumprir no passado, porque o povo não foi fiel, então ela vai se cumprir no futuro. Qual é esse futuro? É durante um milênio de paz que vai ter na Terra. Esse milênio começa com o rapto secreto, e um momento na história, a igreja vai ser tirada da Terra, okay? E vai ser levada para o céu. E todo mundo que é cristão, fiel a Deus, vai desaparecer. E nós já vimos isso aí, assim, num piscar de olhos, né? Existe como um arrebatamento, isso, seria? Né? É um arrebatamento secreto, chamado isso. Okay? Nós temos, por exemplo, aquele filme que ficou até famoso umas décadas atrás, Left Behind, Deixado para Trás, que faz exatamente essa ideia. O indivíduo lá que é cristão fiel está dirigindo lá o ônibus, aí desaparece e o ônibus fica descontrolado. O piloto de avião está ali e ele desaparece e o pessoal comunica, tem alguém aí que sabe pilotar avião, porque os nossos pilotos eram bons cristãos e foram embora. Então, é isso daí. Tem lá até a visão do pastor que está na igreja dele, todo mundo desaparece, só ele fica. Ele pergunta, o que aconteceu, Senhor? Né? Então, essa é uma ideia ali. Então, ele não era tão fiel assim. Não é? Então, essa é a ideia. Esse rapto secreto, para eles dizem, vai impactar o mundo e vai impactar os judeus. Os judeus vão se converter, aceitar a Jesus. Né? Jerusalém será a capital do mundo. Vai se reconstruir o templo e o serviço do templo. E os judeus de Jerusalém, de Israel, vão evangelizar todo o resto do mundo, e todas as nações vão vir para Jerusalém adorar a Deus, vão guardar as festas judaicas, não é? E seguirão a religião que está no Antigo Testamento, okay? Com a fé em Jesus.
Tem? Sim. E assim será durante 1 milênio de paz. E aí ninguém vai morrer, vai ter uma vida longa, etc. Até que no final do milênio aparece o anticristo, que será um judeu infiel, que vai dominar o mundo, não é? Ele vai destruir o templo, vai perseguir seu povo, vai perseguir os outros, vai lutar contra Deus, e aí Jesus volta para poder pôr fim ao anticristo e trazer o seu reino eterno, então, que vai durar aí por toda a eternidade. Okay? Esta é chamada dispensacionalismo. Então, eles consideram a profecia de Israel, ela tem de se cumprir literalmente. Se não se cumpriu no passado, porque Israel não foi fiel, ela vai se cumprir nessa segunda chance que Deus vai dar para o povo de Israel, que será durante 1 milênio de paz. Okay? E aí vai se cumprir literalmente como está no Antigo Testamento. Então essas são duas das visões mais comuns no meio cristão. Okay? O supersessionismo, que nós mencionamos primeiro, aquilo que poderia ser, mas nunca vai ser, não é? Vai ser só espiritual, igual que a igreja cristã, é a tradicional, é mais comum no meio da maioria das igrejas antigas cristãs. Não é? O dispensacionalismo, ele é uma visão que é comum no meio evangélico conservador, também chamado evangélico fundamentalista, sabe? E aí você tem vários evangélicos e várias igrejas carismáticas, pentecostais, que seguem essa linha do dispensacionalismo. E agora tem um terceiro grupo, que é o grupo da chamada teologia das alianças. Opa! Okay? E visão apocalíptica, no qual nós, como adventistas, nos inserimos. Tá? Essa seria, então, a visão bíblica que você vai explicar agora. Só para quem pegou esse bonde andando aqui, eu vou só explicar para quem está ouvindo a gente. A gente está falando aqui de algumas teorias que existem com relação ao papel de Jerusalém, né? O professor explicou a teoria supersessionista e explicou também o dispensacionalismo. São duas teorias diferentes que explicam um pouco o que vai acontecer. Até queria falar aqui para o Marcelo Cardoso, ele falou assim, pastor Reinaldo, explique melhor a visão pré-milenarista, dispensacionalista. Ele acabou de explicar. Se você pegou do meio para frente, volta um pouquinho e depois volta para acompanhar a live aqui, que ele explicou, ou depois você assiste a live desde o início. Mas agora o que a gente quer saber, e todo mundo que está assistindo aqui, ouvimos essas duas. Não está batendo muito com o que a gente estuda na Bíblia. O que a Bíblia diz, professor? Ok, então, quando nós vamos para a visão bíblica, nós temos o seguinte: profecia na Bíblia está ligado com o contexto da aliança de Deus com o seu povo. Inclusive, a promessa dos profetas aparece lá em Deuteronômio, capítulo 18, que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, ele colocaria sua palavra nas bocas dele, não é? E a profecia, quando nós olhamos, ela é parte da aliança de Deus com Israel e parte da aliança de Deus com a humanidade. Então, existe um elemento fundamental que nós devemos compreender nesse contexto da teologia das alianças. É que, como a profecia faz parte da aliança, ela tem um elemento de condicionalidade. Hein? E tem elementos de incondicionalidade. Como vamos explicar isso? Por exemplo, Deus fala lá, quando nós chegamos em Levíticos 26 ou Deuteronômio 28, diz assim, que Deus teria bênçãos para o povo de Israel se o povo fosse fiel. E traria juízo se o povo fosse infiel a Deus. Tá? Então, vê que a profecia ela é condicional. Vou cumprir minha boa vontade para vocês em caso de fidelidade e vou trazer juízo em caso de infidelidade. Isso faz parte da aliança. Mas não para aí. Depois Deus diz, mas mesmo assim, quando o povo tivesse sofrido todo o juízo de Deus, diz, eu nunca rejeitarei o povo. Nunca rejeitaria o povo de Israel. Uhum. Antes, vou aproveitar a situação do juízo para trazê-los de volta para mim. Uhum. E diz ali, então, Deus tem a sua misericórdia. Ele diz lá, vocês, quando estiverem no exílio, vão se lembrar, eu vou colocar a minha lei nos vossos corações, vou circuncidar o vosso coração. Tudo isso é Deuteronômio 28 a 30. Okay? Esse vocabulário, por exemplo, circuncidar o coração, ele está em Deuteronômio 30. Ele não é algo novo que aparece no Novo Testamento. Deus tem, então, o que tem Deus ali? Para o bem do seu povo, existe a condicionalidade. E isso de qualquer. A profecia é assim, por exemplo, lá diz em Jeremias 18, se eu falar acerca de uma nação para destruir essa nação,
Se a nação se arrepender, eu também não farei o mal que eu tinha dito. Vou esquecer desse mal. Mas se eu falar dessa nação para construí-la e ela se afastar de mim, e abandonar e fizer o que é mal, eu também não vou lembrar do que eu prometi. Tá? Então existe um elemento de condicionalidade. Okay? Mas existem elementos que Deus diz, olha, mas vocês nunca deixarão de ser uma nação. Quando ele fala de Israel, nunca deixarão de ser uma nação diante de mim. Okay? Diz, por amor aos vossos patriarcas, por amor à fidelidade da aliança que eu fiz. Então existe, não tudo é condicional. Deus diz, eu ainda tenho aqui as minhas coisas, eu vou levar avante. Então, nós temos que ter esse balanço, elementos de condicionalidade e elementos de incondicionalidade. Quando nós chegamos às profecias de Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros profetas, eles falam bastante para uma restauração extraordinária da nação de Israel depois do exílio babilônico. Jerusalém seria reconstruída, a nação seria abençoada, né? Deus viria a esta nação, o Messias viria, né? Ela seria a primeira nação, ela seria conhecida Senhor, Justiça Nossa, cidade de Jerusalém, e dali as nações viriam para aprender sobre Deus. Não é? Tudo isso estava para depois, e diz, a cidade nunca mais será pisada por nenhum inimigo, nunca será destruída, vocês viverão em paz, cada um debaixo da sua oliveira, cada um debaixo da sua figueira, não é? E vocês terão a paz como um rio. Isso é, Isaías fala sobre isto, Jeremias fala sobre isto, não é? Ezequiel fala sobre isso, e os outros profetas também. Mas aí nós chegamos numa situação interessante, que é muito importante, porque de um lado nós temos essa condição de condicionalidade e incondicionalidade da aliança, e do outro lado nós temos as revelações de Deus na profecia apocalíptica. Okay? E aí nós temos, e este é o livro especial, o livro de Daniel. Daniel está no exílio. Como todo bom judeu, ele estuda a Bíblia. Ele sabe que depois de 70 anos, Deus iria restaurar o seu povo e trazer uma era extraordinária. Está lá na profecia. Mas ele, quando já velho, ele começa a ter visões, que é a do capítulo 7 e do capítulo 8, que fala que teria não só a Babilônia, mas teria, confirmando a visão do sonho de Nabucodonosor, teria um outro império, que seria os Medo-Persas, teria um terceiro império, que seria os gregos, um quarto império, que seria um império terrível, que se dividiria em 10, e desses 10 ia surgir um chifre, e ele ia pisar e destruir, perseguir os santos do Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo, pisar o santuário aos pés, mudar os tempos e a lei, e perseguir isso até o tempo do fim. E não é logo aqui, não. Tem aí 1.200 e tantos dias, que há anos, tem ali 2.300 tardes, manhã são 2.300 anos, e diz, e vai até o final, vai ter dificuldade, só no final Deus vai estabelecer o juízo, e daí então ele irá estabelecer o seu reino, que é a visão do Filho do Homem chegando, da pedra, da estátua, não é? Da purificação do santuário no final. E Daniel, quando vê isso, ele fica doente. E nós conhecemos isso lá no capítulo 9. Por quê? Porque, de um lado, ele tem uma profecia maravilhosa. 70 anos nós vamos voltar e tudo vai ser uma maravilha. Agora tem uma visão que não vai ser só Babilônia, vai ser Medo-Pérsia, vai ser Grécia, vai ser, depois da Grécia, o Império Terrível, que no final é Roma, e vai dividir em 10, vai ter esse pequeno chifre que aparece, persegue, destrói, até o final dos tempos. Ele pensa, ué, como Daniel funciona na teologia da aliança, ele pensa que, por causa do pecado do povo, as promessas de restauração de Deus foram canceladas e anuladas. E agora o povo ficaria no exílio por mais milhares de anos, sofrendo e sendo perseguido. E ele então fica nessa luta, e ele vai orar no capítulo 9, falando, Senhor, cumpre a tua palavra para os profetas. Esquece a visão, deixa para lá. O que o Senhor me mostrou, não faça, Senhor. Aí Deus manda o anjo Gabriel para poder falar assim, olha, Gabriel, e aí vem um grande e importante elemento, okay? Que é a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica ela é dada no momento onde o povo de Deus está perguntando, o que vai acontecer? Eles estão em dificuldades, tanto Daniel como Apocalipse foi dado o mesmo contexto. Estão sendo perseguidos, parece que o futuro está terrível, não tem esperança para o futuro, e a pessoa pergunta o que será das profecias bíblicas? O que foi prometido, como vai se cumprir? O que vai se cumprir? Será que nada vai se cumprir? Alguma coisa vai se cumprir? Se vai se cumprir, quando vai se cumprir? Como vai se cumprir? Não é?
Uhum. E então, a profecia apocalíptica, ela vem como uma resposta divina para tirar esta dúvida. Ele diz o que da profecia anunciada pelos profetas vai se cumprir, como vai se cumprir, o que vai se cumprir e quando vai se cumprir. Então, como é condicional, nem tudo vai se cumprir. Por quê? Porque existem as condições, Deus não força a barra. Ele Uhum. respeita a liberdade humana. Mas Deus também não deixa o seu plano de salvação cair por terra. Então ele vai nesse aspecto, às vezes, incondicional. Se depende dele, ele segue adiante. Uhum. Daí ele responde a Daniel: olha, o Messias vai vir, sim, depois do exílio babilônico. Mas como não dá para a gente ser o reino eterno, ele vai vir para resolver o problema do pecado, para trazer salvação. Na mesma época que ele vier, e vai morrer, ele vai confirmar aliança com muitos, trazendo salvação, vai vir também o poder destruidor que você viu, que era o quarto reino. Vai destruir a cidade, vai destruir o santuário, okay? E até o fim haverá desolações e guerra. Até o momento que Deus decidiu para instaurar o seu reino. Uhum. E o reino é no final da história humana. Então, o reino de Deus vai vir, sim, mas vai vir no final da história humana. Não agora, porque tem toda essa interação entre a liberdade humana, que muitas vezes impossibilita Deus fazer aquilo que ele gostaria de fazer conosco, ele não força a barra, mas existe a perseverança de Deus e a fidelidade de Deus, que diz: ainda que vocês não sejam fiéis, ainda que vocês não permitam que o meu plano se cumpra plenamente como eu gostaria, ainda assim a essência dele vai se cumprir, eu vou trazer salvação e o meu reino vai vir sim. Eu gostaria que fosse antes, mas vai ser no final. Então, esta é a chamada visão apocalíptica da profecia, e nós, como adventistas, nós temos esta orientação. Nós entendemos que a profecia apocalíptica é a orientação divina para entendermos as profecias do fim dos tempos. O que vai acontecer e como vai acontecer. Tá bom? Então, essa é a terceira visão, que eu creio que ela é muito mais bíblica e bem fundamentada. Mas é interessante aí que talvez pense: mas Israel tem alguma coisa? Aí, na continuação, nós vamos trabalhar sobre isso aí. Okay? Exato. Perfeito, você já me deixa, você dá uma deixa aqui para mim. Muito legal conversar com você. Inclusive, tem muitos alunos seus aqui já dando alô, tem gente falando que está em Portugal e que tem saudade das suas aulas. O Márcio Gonçalves, grande professor Reinaldo, um abraço da Alemanha. Manda um abraço aí para o Márcio. Um abraço aí, grande Márcio ali. Um abraço para você. Está lá já há um bom tempo o Márcio ali, e a esposa ali, são bons amigos, que Deus abençoe eles lá, e a família, né? Ele é o irmão do Leonardo Gonçalves. Legal, cantor Leonardo Gonçalves, Márcio, verdade. Então, ali, um grande abraço para o Márcio, grande amigo. Pastor, você deu toda essa explicação da visão apocalíptica, uma explicação, inclusive, muito boa, a galera tá vibrando aqui do outro lado, mas a gente queria entender na prática, essas pessoas que estão... Qual é, a partir dessa visão, como a gente podia entender hoje esse povo de Israel? Muitos acreditam que é um povo específico, quem mora ali hoje tem um jeito, vai ter um tratamento especial, existem dois tipos de povos. Explica isso para a gente na prática hoje. Sim, uma boa questão aí, Maureen. Maureen, você é o seguinte: nós temos de manter essa perspectiva bíblica acerca do povo de Israel, porque o cristão geralmente ele vai de um extremo para o outro. Tem alguns que odeiam o povo de Israel, foram rejeitados, etc., tem de matá-los, né? E a gente tem que lembrar que o Holocausto e as perseguições através da Idade Média, os pogromos na Rússia, que foram perseguições que cristãos do lado ortodoxo e as autoridades russas fizeram nos países que eles tinham controle, tudo isso foi feito por cristãos. E com a base seguinte: eles mataram a Jesus, são culpados, nós temos de perseguir esse povo e acabar com eles também. Então, você tem de um lado cristãos que odeiam os judeus, né? Tem do outro lado... Não bate lado... muito, né, pastor? Não bate muito essas duas ideias, né? Não, você vê, porque o do outro lado tem um indivíduo que diz: não, você só é judeu, só por ser judeu você já está salvo, e Deus te ama de qualquer jeito, etc. E daí acaba colocando num pedestal como se fosse alguém muito além de qualquer ser humano. Né? Uhum. Não é nenhum, não é nem outro. Né? A Bíblia fala... Esse meio do caminho, então?
A Bíblia fala o seguinte: Deus ama todo ser humano e Deus ama o judeu também, tá? Então, muitas vezes, como cristãos, muita gente fala assim: Deus ama todo mundo, não faz acepção de pessoas. Mas aí diz: mas o judeu já foi rejeitado, tá? Bom, se Deus ama todo mundo, ele ama os judeus também. Ah, mas os judeus, eles são pecadores, eles são infiéis. Ué, mas a humanidade é fiel a Deus? Quando lá em São João fala, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele veio para o mundo, mas o mundo não reconheceu. O mundo não quis saber dele. Okay? Então Deus não ama o justo somente. Ele ama o justo, mas ele ama o pecador também. Okay? E ele veio para morrer por todo mundo. Então, ele ama judeu, ele ama não judeu, ele ama todo mundo, não importa a raça, não importa a sua origem. Deus ama o ser humano. E a Bíblia começa com a história de Adão e Eva. Hein? Não começa com a história de Israel. A Bíblia começa com a história de Adão e Eva. Os judeus são descendentes de Adão e Eva, mas toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. E para reforçar isso, a Bíblia fala que todo mundo é filho de Noé também. Né? Então, os judeus são descendentes de Noé e o resto da humanidade também. Então, nós começamos duas vezes. A visão bíblica de Deus ela é universal. Agora, Deus escolheu Israel para uma missão muito clara, para ser uma fonte de bênção para a humanidade. E nós, como cristãos, temos de reconhecer isso. Por exemplo, a Bíblia que você pegar aqui, a sua Bíblia, né? A sua Bíblia, ela foi escrita por israelitas, inclusive o Novo Testamento. Talvez o único não israelita que tenha escrito a parte da Bíblia seja o evangelista Lucas. Okay? Mas Mateus era judeu, João era judeu, Marcos era judeu, Paulo era judeu, Pedro era judeu, Tiago era judeu. Hein? Todo mundo aqui que escreveu, inclusive o Novo Testamento. Ou seja, através do povo de Israel, Deus deu à humanidade o Antigo e o Novo Testamento. Através do povo de Israel, Deus deu à humanidade o Messias, Jesus. Ele nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, ressuscitou como judeu, foi para o céu como judeu, visto que a igreja cristã não existia na época ainda. Então Jesus foi para o céu ainda, ele era judeu. Hein? Então, Deus deu as alianças, deu as promessas, deu a história bíblica. Não é? A nossa fé é a fé no Deus de Israel. Então, não é na fé do Deus dos gregos, na fé do Deus dos chineses, do Deus dos... Entende? Nossa fé é no Deus de Israel. Então, Israel abençoou e muito, mesmo com todos os problemas da sua nação ao longo dos séculos, muitos cristãos esquecem que, no final, nós somos abençoados por eles, muito. E Paulo fala sobre isso numa das suas cartas, diz, se os gentios herdaram as riquezas, os benefícios da fé de Israel, eles deveriam também ter a atitude de reconhecer isto e ter uma atitude positiva para ele, inclusive ajudando naquilo que fosse necessário para a manutenção da igreja em Jerusalém, na época lá, não é? E que era uma igreja composta por judeus. Então nós temos uma grande dívida com Israel. Grande. Ela não é pequena, ela é gigantesca. Se entre essa dívida está até o próprio Jesus que veio através deles, Jesus falou, a salvação vem dos judeus, você vê o tamanho da nossa dívida. Sim. E foram os judeus que começaram a pregar. Nenhum gentio foi pregar para judeu sobre Jesus. Foram os judeus que saíram para pregar sobre Jesus, os judeus que eram os discípulos, né? Sobre isso. Então nós temos de ter essa parte. Deus ama Israel como ama toda a humanidade. Sim. E porque Deus ama a humanidade, Deus ama Israel, porque ele usou Israel para trazer benefício para a humanidade. Tá? E nós temos de reconhecer este amor e abordar o judeu a partir dessa perspectiva também. Tá? Agora, a questão da nação de Israel. É interessante ver aqui que existem profecias bíblicas que falam acerca do povo de Israel no final dos tempos. Uhum. Eu gostaria aqui, talvez, até se você me permitisse, Maurinho, eu não vou aqui lê-las, mas eu vou só citar. Porque como nós estamos aqui no contexto de maioria adventista, eu acho que nós temos uma autora que tem bastante influência sobre, assim, bastante impacto sobre o nosso pensamento, e eu gostaria aqui de aqui, ver com vocês aqui, no caso, o que Ellen White fala sobre a profecia em Israel no final dos tempos. Doutor, eu vou interromper você, porque foi uma pergunta exatamente que veio aqui, deixa eu até achar quem que fez. Teve alguém que perguntou assim, mas eu quero saber exatamente o que Ellen White diz sobre isso, e alguém disse assim, que Ellen White escreveu que
eles teriam um papel importante. Qual seria essa explicação que ela deu? Veja que Ellen White, eu creio que vocês estão vendo aí na tela, não, Maurinho? Eu acho que sim, estão aí, né? Isso é um material, uma coletânea sobre escritos de Ellen White sobre o povo de Israel na profecia bíblica. Ela fala que Romanos, o final do capítulo Romanos 11, fala sobre o povo de Israel no final dos tempos, que é um mistério de Deus para os últimos dias, quando muitos judeus irão aceitar ao Messias, a Jesus, não é? E diz lá, isto é parte, não deve ser ignorado, né? O 11º capítulo que está escrito lá em Romanos, e o povo de Deus tem de trabalhar com sabedoria para poder desembaraçar o caminho do rei. O judeu se deve dar toda a oportunidade de encontrar a luz. E ela vem falar sobre Oséias 2, e capítulo 2, capítulo 3, Isaías 10 e 20, e Amós 9, 13 a 15, ela aplica para o povo de Israel no final dos tempos. Diz que em linguagem simbólica, Oséias pôs perante as 10 tribos o plano de Deus para restauração a favor de toda alma penitente que se unisse à sua igreja nos últimos dias, bênçãos asseguradas a Israel, não é? Referindo-se a Israel como aquele a quem ele ansiava mostrar misericórdia, o Senhor declarou: eis que eu atrairei o deserto, o levarei, falarei ao seu coração. E ela fala que nos últimos dias da história, Deus vai cumprir isso. E muitos judeus vão aceitar o Messias e vão participar da pregação final do Evangelho. Ela fala que Zacarias 8, capítulo 8, também fala sobre isso, não é? Ela diz lá que a obra sobre a qual Zacarias escreve é um tipo de restauração a ser operada em prol de Israel antes do fim do tempo. Okay? Isso aqui são sobre passagens. Essas passagens bíblicas ela cita diretamente. Agora ela tem aquilo que ela escreve além das passagens bíblicas. Por exemplo, aqui, se nós formos aqui, por exemplo, só citar aqui com vocês, aqui, ó. Diz lá, a proclamação final do Evangelho deve ser feito um trabalho especial pelas classes de pessoas aqui negligenciadas, e entre elas o povo judeu, okay? Ela refere-se isso lá no Atos dos Apóstolos, e de todo um capítulo, Salvação para Israel, livro Atos dos Apóstolos, tá? O capítulo inteiro vocês podem ler, quem tiver interessado, ela trata bastante sobre isso, não é? Diz aqui que os judeus, existe um trabalho a ser feito no mundo, e os judeus vão participar na proclamação final do Evangelho. Okay? Ajudando a igreja na proclamação. Aparece isso lá no livro Evangelismo, página 578, 579, e o capítulo de Atos dos Apóstolos também. Bom, aqui então, isso aqui são só umas referências, outras profecias estão também ali no livro Patriarcas e Profetas, etc. Okay? Depois aqui eu posso disponibilizar esse material também, viu, Maureen? Para quem tem interesse, passo para vocês. Inclusive também sobre essa questão da profecia apocalíptica, profecia clássica. Eu tenho um capítulo neste livro, que já está digitalizado esse capítulo, que eu posso enviar para que a pessoa possa ler e compreender melhor. Não é? Mas existe uma questão seguinte, sim, Deus conta com o povo de Israel no final dos tempos, se integrando, unindo-se à igreja e juntos proclamando o evangelho como parte da igreja de Deus nesses últimos dias. Mas então, esse grupo seria, então, esse povo descendente do povo de Israel de antigamente, ou somos todos nós? É o que muita gente está questionando. Sim. Você tem aqui, quando Paulo fala lá que, por exemplo, Deus, houve endurecimento em parte de Israel até que haja entrada à plenitude de gentios, e então todo Israel será salvo, nós temos de ver que Paulo está se referindo a uma promessa de Deus que está em Deuteronômio capítulo 29. Em Deuteronômio capítulo 29, antes de entrar na Terra Prometida, Deus renova a aliança com o povo de Israel. E se vocês lerem lá os capítulos, diz assim: chame todo Israel. Essa expressão todo Israel. Quem é esse todo Israel? Diz os homens, os anciãos, os líderes. Aí diz as mulheres, as crianças, não é? Aí depois diz, e o estrangeiro que está aqui entre vocês, desde o rachador de lenha e o tirador de água. Então, tudo isso era todo Israel. Okay? E ele diz assim, para que é o objetivo? Para que entrem na aliança, para que eu seja o seu Deus e ele seja o meu povo. Então, todo Israel refere-se a isso. Homens, mulheres, crianças e estrangeiro que vivia com os judeus. Mas logo esse capítulo, depois de falar isso, ele diz, e não é somente com vocês que eu faço essa aliança, mas eu faço aliança com vocês que estão aqui
e com aqueles que não estão aqui, diz o capítulo. Quem é este que não está aqui? Mais adiante no capítulo diz, quando a nação não for fiel e eu trouxer juízo sobre ela, virá os vossos filhos, as gerações vindouras, perguntando, por que o Senhor fez isso à nossa nação? E diz, e virá o estrangeiro de terras longínquas, perguntando, por que o Senhor tratou a nação assim? Aí vai dizer, porque deixaram o Senhor. Aí diz que estes israelitas de gerações posteriores e estes estrangeiros de gerações posteriores também estavam na aliança. Estes eram os que não estavam aqui, que vão conhecer a Bíblia, conhecer a mensagem da Bíblia, e aí todo Israel estará formado. E é isso que Paulo fala lá em Romanos 11. Okay? Ele diz, para vocês, que são gentios, Deus está trabalhando agora e vai ter o tempo e o plano de Deus para todo mundo. Mas tem também para os filhos de Israel, descendentes deste povo, que também, através de vocês, irão ouvir sobre o Evangelho. E haverá, então, aqui um todo Israel unindo, de judeus e não judeus, todo mundo que crê, mas não são poucos judeus, não é? Quando se fala cristão, fala de um, de dois, vem um, vem o dois, tá bom, vem individualmente. Não. A profecia de Romanos 11, e que Ellen White fala que uma grande multidão vai se converter. Vai se converter mais judeus nesse final dos tempos do que se converteu no Pentecostes. E no Pentecostes, todo mundo era judeu. Diz, num dia só, vai ter mais judeus se convertendo. Ela fala sobre isso, entre as citações desse capítulo ali de Atos Apóstolos, salvação para os judeus. Então, Deus tem preparado algo grande. E esse todo Israel foi sempre o plano de Deus. Porque que ele diz lá? Ele chama Abraão, diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Que lindo. Então, o plano de Deus sempre foi universal. Okay? Mas ele nunca excluiu no universal o povo de Israel também. Então, Deus tem interesse por ele, Deus os ama, e Deus quer o bem deles, como quer de todos os seres humanos, e aí Deus vai conseguir, no final dos tempos, formar esse todo Israel que ele sempre sonhou, desde o princípio, com grande quantidade de judeus e grande quantidade de pessoas de todas as nações. Perfeito. O nosso tempo está voando e tem tantas perguntas aqui. A gente vai ter que fazer uma live dessas, versão 2, para a gente continuar conversando sobre isso, pastor. Muitos ensinamentos aqui hoje. Até a Olga falou assim: ouvir o pastor Siqueira é como ouvir um livro aberto, é adquirir bagagem para a vida. Olha que legal, o pessoal aqui está muito empolgado com a sua participação. Glória a Deus por isso. Obrigado, Olga. Professor, do que você acabou de dizer, então eu posso compreender que não existe um povo aqui hoje na Terra, uma descendência que tem um tratamento especial, que vai ser levado para o céu de uma forma especial, mas sim que as promessas de Deus, o plano da redenção, é para todos que aceitarem, né, a salvação em Cristo Jesus. E disso eu posso compreender também, então, que a cidade de Jerusalém, né, o estado atual de Israel, não é um local que tem grandes eventos para eles, alguns dizem que a volta de Jesus aconteceria por aquela cidade. Então, isso não procede, seria isso? Olha, a Bíblia fala que a volta de Jesus vem para todo mundo. Se a volta de Jesus ocorresse só em Jerusalém, seria o falso Messias, porque ele diz que todo olho o verá. E o sinal é este. Se ele voltasse só em Jerusalém, então não é o verdadeiro Messias. É uma falsificação do Messias, ou que não seria verdadeiro. Okay? Então diz que ninguém vai precisar falar, saia para o deserto, entre ali, vem aqui, porque o Messias chegou. Não, diz, no momento que ele vier, todo mundo vai ver nessa terra nossa redonda, a gente não sabe como isso vai funcionar, mas Deus é todo poderoso, e todo mundo vai ver, ninguém vai precisar anunciar, né? Nada. Okay? Então, isso é uma parte ali. Mas talvez, Maurino, que quando nós falamos de universalidade, nós temos só que tomar cuidado também para a universalidade não também diminuir, porque Deus ama todo mundo. É que, sabe, é que nem o pai, né? E a mãe. Ele ama o filho, ele ama a filha, ama o outro lá. São diferentes filhos. Mas Deus ama Israel também. Não é que não tem relevância. Jerusalém é um lugar que marcou a história da humanidade, e Paulo fala, mesmo ainda, por causa do evangelho, são eles inimigos, no Romanos 11 diz, mas por causa dos patriarcas, eles são amados. Então nós não deveríamos tomar cuidado em também dizer assim, ao universalizar, você também tenta desprezar. Não, o judeu é amado por Deus, é valorizado por Deus, mas Deus não vai amar ninguém. E Deus é aquele tipo assim, ele ama
Olha, tenho todo amor para você. Ah, para mim, pai, obrigado. Mas eu tenho todo amor para você também, minha filha. Eu tenho todo amor para você também, meu filho. Deus tem todo amor para todo mundo. Tá? Então, por isso, ele não despreza o povo de Israel. Talvez uma questão que seria interessante, talvez, Maurício, nós abordarmos aqui, é se Deus tem esse plano, se tem essa visão, por que existe o Estado de Israel hoje? Para o pessoal que vai na linha dispensacionalista, o Estado de Israel seria como que um grande triunfo. Olha, nós falamos que os judeus vão voltar, o Estado de Israel voltou, não é? Então está ali, etc. Né? E aí os adventistas dizendo assim, bom, nós não concordamos com vocês, então o Estado de Israel não é nada. Não é nada. Né? Isso aí não tem nada a ver com Deus, etc. Né? Eu acho que nós, novamente, devemos nos manter bíblicos. Okay? A pergunta é o moderno Estado de Israel o cumprimento da profecia lá de Jeremias, de Ezequiel 37, o revivimento dos ossos, etc., não é? Do povo voltando, de Isaías? É isso. É interessante ver a própria perspectiva judaica nessa questão. A gente fala muito da parte cristã, mas é curioso ver como os judeus discutem isso. Okay? Para o judeu religioso, o Estado de Israel não é o cumprimento da profecia, porque a profecia falava de um retorno religioso, uma conversão religiosa que voltaria sob a liderança do Messias. E o Estado de Israel, no entanto, isso não aconteceu, porque é um Estado fundado por pessoas, geralmente, os fundadores de Israel tinham uma perspectiva socialista, alguns até comunista, e eram pessoas não religiosas, e não foi sob a liderança de um Messias. Então o judeu religioso diz, não, o Estado de Israel não é o cumprimento da profecia, porque não se enquadra nas características que a profecia fala. Okay? Para o judeu que não é religioso, ele fala assim, que Estado de Israel é o cumprimento de profecia? Que isso aqui é o fruto do nosso trabalho, nosso braço. Né? E ele, então, rejeita também. Mas eu acho muito interessante uma perspectiva de um grande pensador judeu, não é? Que escreve muito, um dos grandes teólogos judeus do século XX. Quando perguntaram para ele se o Estado de Israel era o cumprimento da profecia, ele disse que não. Como religioso, ele disse que não. Não se enquadra na profecia bíblica. E diz, mas por que Israel está aqui se não é profecia bíblica, então? Isso era um repórter cristão perguntando para ele. Ele diz ali, o Estado de Israel não é o cumprimento da profecia, mas o Estado de Israel está aqui para ajudar a cumprir as profecias. Okay? Então, veja a situação. Né? Nós devemos ser bíblicos. A Bíblia é clara. Quem é que levanta e abate as nações? Segundo está escrito na Bíblia, segundo Daniel. Quem é que levanta e abate as nações? Deus. Se o Estado de Israel hoje existe, é porque Deus assim o quis. Senão, não existiria. Okay? Isso está em Daniel, capítulo 2, capítulo 4, né? Daniel, várias partes ali. Depois diz Paulo, por que Deus permite que uma nação exista? Ele diz lá em Atos, capítulo 17, para que, mesmo tateando, as pessoas pudessem encontrar a Deus. Okay? E é curioso nessa perspectiva bíblica que, no moderno Estado de Israel, é uma das razões de um movimento no meio judaico para repensar Jesus do Novo Testamento. Uau! Sabe? Enquanto os judeus estavam... Se encaminhando para o pensamento bíblico, né? De que eles fariam uma grande ajuda no fim dos tempos para espalhar a mensagem de Jesus. Veja esta parte. É curioso que quando os judeus viviam no meio cristão, eles tinham de se defender, porque se pensassem em Jesus, eles poderiam correr o risco de desaparecer. Então eles se defendiam. Né? Mas quando voltaram para o Estado de Israel, ali para a terra de Israel, que tinha ligações históricas e culturais com seus antepassados, o personagem mais famoso daquela terra é quem? Jesus. Não tem nenhum mais famoso. Daí você vai ver no Estado de Israel o seguinte, nos livros de história publicados pelo Estado de Israel, que as crianças estudam, fala de Jesus. E fala de maneira até muito positiva. Uau. Sabe? Nas universidades israelenses tem cadeira de estudo de Novo Testamento. E hoje é curioso ver que tem muito judeu considerando que o Jesus dos evangelhos é histórico, enquanto nós temos cristãos que consideram que Jesus é um mito. Olha só a situação. Não é? E hoje, o Jesus, que era o nome que não era pronunciado, quando se estabeleceu o Estado de Israel, perguntaram a um dos fundadores,
chamado Ahad-Ram, com os fundadores de Israel. E Jesus, o que é Jesus para você? Ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele é meu irmão. Aí depois, lá em Israel começou, não, ele foi um grande rabino. Hein? Depois ele diz, foi um grande profeta. Eu tenho aqui, aqui em cima aqui uma obra que foi um primeiro judeu não cristão a traduzir o Novo Testamento como judeu. Ele diz o seguinte, olha, o maior de todos os profetas, neste livro, o Novo Testamento, nós, judeus e cristãos, podemos encontrar a salvação. Uau. A salvação juntos. Então, vemos caminhar. Será que é por isso que Deus trouxe, como diz esse famoso teólogo, não é? Abraham Heschel, não é o cumprimento da profecia, mas está aqui para ajudar a cumprir as profecias? Aquilo que nós vemos na Bíblia, aquilo que Ellen White escreveu? Será que estamos caminhando nessa direção? Então, oxalá que assim seja, que Deus possa dirigir e isso possa acontecer. Amém. Professor, suas últimas palavras para quem está assistindo a gente aqui, pegou do meio, está pensando por que a gente está falando sobre isso. Então, dê suas últimas palavras de incentivo para que as pessoas estudem sobre esse assunto e como isso vai impactar na vida espiritual delas. Eu creio que o interessante nisso, Maurício, primeiro que Israel sempre é um tema muito importante na Bíblia. Então, ao estudarmos Israel, compreendemos melhor as profecias acerca de Israel, nós compreendemos as verdades bíblicas e os tempos que estão diante de nós. E assim também nós podemos seguir com mais segurança na parte. Do outro, quando nós compreendemos a Bíblia corretamente, este amor de Deus para Israel, mesmo Israel pecador, mesmo Israel que rejeitou, lembra, Jesus na cruz diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quer dizer, Jesus os amou. Não falou, Pai, acaba com eles, porque estão me crucificando aqui. Não é? Essa atitude que o cristão entende acaba também nos inspirando a ter esse caráter de Deus para com as outras pessoas. O amor para com os israelitas e não israelitas, para com todo mundo. E se Deus ama um Israel que não foi perfeito, que não lhe foi fiel, é a segurança que Deus nos ama também. Porque Deus não ama a pessoa por causa dos méritos dele ou dela. Deus ama porque ama. E a prova disso é Israel. Diz com amor eterno, diz, só de pensar em ti, que eu tenho de trazer juízo, diz Oséias. Em ti, falando sobre Israel, ó Efraim, se mexe dentro de mim todo o meu ser. Eu deveria te destruir. Mas eu não vou destruir, porque eu não sou homem. Se eu fosse homem, com caráter de homem, eu destruiria. Mas eu sou Deus. Por isso, com cordas de amor eu vou te atrair. E com dignidade eu vou te trazer de volta. E esse é o Deus que nós conhecemos na Bíblia. É o Deus que ama a cada um de nós, como ama o seu povo de Israel também. Israel é segurança da imutabilidade e a perpetuidade do amor de Deus para com o ser humano. E acho que compreender dessa maneira, tanto o judeu vai se compreender diante de Deus valorizado, como a Bíblia mostra, e nós também iremos ter essa certeza desse Deus bondoso que ele é. Né? Que lindo. Essa live foi praticamente uma pregação, uma conversa, um estudo da Bíblia. Esse era o nosso objetivo, não apenas um conhecimento de fatos históricos, mas também entender o grande amor de Deus por nós através daquilo que aconteceu ao longo da história. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente, viu? Um prazer, Maurício. Foi um prazer estar aqui com vocês. E um abraço para todos esses que estão nos acompanhando, muitos ex-alunos, outras pessoas que nos conhecemos também fora do contexto de sala de aula, não é? E outros que não conheço, e aqui a gente pôde ter esse contato, não é? E que Deus possa abençoar você, Maurine, e a todos que nos acompanharam aqui a cada dia na nossa vida, até a volta dele, né? Pela graça do Senhor. Sim? Gratidão pela oportunidade, professor. Quero lembrar você que está assistindo em casa que nós temos o nosso site da Igreja Adventista para profecias, para estudar sobre o Apocalipse, apocalipse.com. Materiais que o professor citou aqui e outros estão disponíveis lá para você acessar no momento que você quiser. Alguns estudos também, alguns guias de estudo sobre o Apocalipse estão lá disponíveis em apocalipse.com, está aparecendo aqui na tela para vocês. Obrigada a você que assistiu, já sabe, né? Tudo que a gente conversa aqui pegou do meio, é só voltar do início ou esperar daqui a pouquinho que vai sair o conteúdo completo no nosso canal do YouTube, vai ficar disponível aqui no Facebook também. Professor, você pode orar para a gente terminar? Não, sim. Vamos orar então? Curvar a nossa fronte? O eterno, nosso bondoso Pai, nosso Deus, nós te amamos, Senhor, e reconhecemos este amor em resposta ao teu amor eterno,
com que tem nos amado a cada um de nós como seres humanos, como amaste também o teu povo de Israel e continua amando. E temos segurança, Senhor, de que os teus pensamentos para cada um de nós é um pensamento de bem, para nos dar o fim que nós aguardamos, Senhor, para nos dar um futuro e uma esperança. Isto foi assim para o teu povo de Israel, isto é para cada ser humano, é para a tua igreja também. Que esses planos possam se cumprir na nossa vida, que tu possas cumprir na vida também do povo de Israel. Nós te agradecemos por isto, pedimos tua bênção sobre cada um que nos acompanhou aqui, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Último recado para você de casa, esses momentos que a gente tem aqui é sempre um start para você continuar estudando. Então fica aqui o nosso incentivo, estude sobre esse assunto, sobre outros assuntos, estude a Bíblia, que a gente está sempre à disposição também para conversar com vocês. Vou repetir de novo aqui, apocalipse.com, lá tem vários materiais, também tem meios de você conversar com a gente, acessa lá. Um abraço para vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade.